Inteligência Artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. E o povo tá dando risada. Helena Costa também tá aqui. Tânia Cristina tá dizendo Gisele Bündchen é holística. Deixa eu pegar o boa tarde dele. Já mudamos de assunto. O programa é dinâmico. Vai mudando. E hoje, no Inteligência Artificial, a diferença entre ChatGPT e DeepSeek. Para falar sobre isso, tá aqui o engenheiro de software, meu amigo Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Chega mais, Eduardo. Vamos começar o quadro perguntando para você o seguinte: como ocorreu o vazamento de informações da DeepSeek? Então, o problema aconteceu num endpoint de um banco de dados não seguro. Explicando o que significa isso bem rápido, o DeepSeek é um programa separado. Você pega o DeepSeek e coloca em um computador industrial que se chama servidor. Aí, esse servidor você vai dar acesso ao público. Esse acesso que o público tem para entrar com a password, o username e a palavra-chave, eles vão rastrear o que você faz ali com o DeepSeek. E foi essa parte que vazou, né, que a informação foi solta na internet sem querer, porque eles não fizeram a segurança adequada para essas pessoas entrar no programa para usar o programa. Mas já foi corrigida, já está tudo, ainda certo. É o sistema mais seguro. Mas para quem não sabe o que é o DeepSeek, como é que você poderia explicar isso? Então, bem rápido, mais rápido do que eu expliquei lá no Batata Quente, Eduardo. O DeepSeek, ele usa uma tecnologia que o GPT usa e o DeepSeek usa mais. O ChatGPT usa a tecnologia GPT, Generative Pre-trained Transformers. O que isso quer dizer? Isso precisa ser dividido em 4 partes. Vamos imaginar um exemplo fácil para entender. Imagina que o ChatGPT seja um professor. Esse professor, para ele treinar e ser útil a você para saber responder suas perguntas, ele precisa passar por 4 fases. Padrões de linguagem, a primeira. Ele precisa ler livros para ele aprender, o ensinamento dele aprender. A segunda parte é a previsão. Ele precisa, à medida que ele lê e guardou aquilo na memória, ele prever as coisas que o usuário começa a escrever. Por exemplo, o exemplo que eu dei no Batata Quente. Se você escreve a frase ordem e, ele vai saber que o final é progresso. Mas você escrevendo, ele vai pesquisar o que mais que é relativo à ordem e progresso. Ele vai pesquisar a bandeira, por exemplo, vai saber por que a bandeira tem verde e amarelo nela, e vai preparar essas respostas tudo. A terceira parte é o Transformer. Transformer, esse professor precisa ter uma ideia dos pontos mais importantes daqueles livros que ele leu para ajudar ele a encontrar informação rápida. E a última parte é o gerador. O gerador é como você pergunta ao professor, mas afinal de contas, o que quer dizer ordem e progresso e o que você pode me falar a respeito disso? Uhum. Toda vez que você perguntar, ele vai te dar uma resposta diferente, porque essa parte do gerador, ele cria a resposta em tempo real. Ele não simplesmente copia o que foi escrito no livro. Então, esse é o ChatGPT. O DeepSeek funciona com a tecnologia GPT, mais uma outra tecnologia que se chama RAG. É Retrieval Augmented Generation, ou seja, geração aumentada para recuperação. O que isso significa? É tudo que o ChatGPT faz, mas como se tivesse ajuda de várias cabeças para fazer a mesma coisa. Você perguntou o DeepSeek agora, afinal de contas, o que quer dizer a ordem e progresso na bandeira? Mais pessoas vão responder essa pergunta, mas com detalhes mais específicos em partes que não todo mundo precisa concentrar naquela. Muito essa legal. Tecnologia de muitas cabeças funcionando tem o apelido de multicabeça, por exemplo. Ela se chama Multi-Head Latent Attention. Em português, atenção latente multicabeça. Então, o DeepSeek ele é bem mais avançado e ele é mais seguro, porque o DeepSeek, ele, para descrever mesmo, ele é o último irrevogável assistente de inteligência artificial para uma pessoa. Você pode configurar ele local. O que o DeepSeek faz é a personalização de quem é você. Você pode ensinar o seu DeepSeek local que você é um jornalista
que você pode mostrar para ele livros que você escreveu, matérias que você escreveu. Ele vai poder te ajudar num jeito personalizado, que o ChatGPT não faz isso ainda. Mas eles já começaram a trabalhar nisso. Olha, essa questão de multi-head, né, multi-cabeça, faz todo sentido, porque é o next level, próximo nível dessas inteligências, porque senão vai ser tudo um Google colocado dentro de um aplicativo, né? E que te responde. Mas o DeepSeek vai além, que é respostas mais compreensivas com mais dados de mais lados. E aí é muito mais do que um Google, né? Fica sendo mais para próximo do que o ser humano faz. Agora, você já até respondeu a outra pergunta sobre a segurança. Deixa eu passar para a quarta pergunta, que é: o DeepSeek R1 é só para grandes empresas ou qualquer pessoa pode usar? Qualquer pessoa pode usar, e eu estava pensando num exemplo de demonstrar para você como que ele é avançado. Vamos supor a sua profissão, Eduardo, jornalista. Sim. Você pode, vamos dizer, o assunto de imigração, por exemplo. Você vai dar uma notícia de imigração, você faz o seguinte: você faz as suas pesquisas nos websites, entendeu? O website do ICE, o website do NSA, né, do National Security Administration, o website do FBI, Sim. onde tem os assuntos importantes sobre imigração. Você vai ver aquilo tudo e vai fazer a sua reportagem de acordo com aquilo. Você pode instruir e treinar o DeepSeek para fazer isso para você automático. Você pode dizer para o DeepSeek, observa esses websites, observa esses jornais, mas mantenha o foco em notícias de imigração. Uhum. Você pode fazer o setup do DeepSeek para preparar essas notícias para você, customizada, né, de acordo com do jeito que você escreve. Legal. E apresentar elas para você. Está aqui, isso está acontecendo, e em tempo real ele pode vir observar, entendeu? E te dar essa ferramenta inacreditável, entendeu? Interessante. Na minha profissão, como eu já disse várias vezes, ele me ajuda na eficiência até 72% mais rápido do que antes. Esse é o Eduardo Ribeiro no quadro Inteligência Artificial. Eduardo, se alguma empresa gostaria de ter o seu trabalho, como é que faz? Liga para onde? Que tipo de serviço você oferece? Eu vou passar vergonha agora que eu esqueci o número do telefone, Eduardo. É 508-217... 1227, lembrei. Tá certo. 508, 217, 1227. Que tipo de trabalho você oferece? Bem rapidinho. Então, é o ERP Cloudbook. ERP é um software que adapta a qualquer indústria que uma companhia estiver funcionando. Por exemplo, uma companhia de transporte da Flórida, um cliente do ERP, ele faz entrega de cascalho de areia para construction sites. Eu automatizei a companhia dele em 80% para o software fazer o trabalho administrativo para ele. Interessante. Então, o telefone mais uma vez é 508-217-1227. 508-217-1227. O ouvinte Felipe Dias está dizendo: gostei, quero testar o DeepSeek. Agora, nos últimos 2 minutos, eu queria que você explicasse para a audiência por que a tecnologia de inteligência artificial que os americanos estão desenvolvendo desvalorizou bilhões de dólares com o lançamento do DeepSeek. Então, 2 minutos, né? Ok. A tecnologia que o DeepSeek usa, o criador do DeepSeek, ele teve uma ideia fantástica. Vou simplificar. Se você precisa resolver uma equação matemática complexa, você usa uma calculadora. Se você precisa resolver uma equação matemática mais simples, você faz de cabeça. É exatamente isso. Só que nessas duas tecnologias de 32 bits e de 16 bits, o sistema usa bem menos eletricidade. Uhum. O que isso quer dizer? Que não precisa de hardware, de peças de computador, que custa 3 mil até 9 mil dólares. Hoje o seu computador mesmo, ele funciona uma versão do LLM, né, Large Language Model, que é o DeepSeek. Uhum. Só precisa saber configurar. E eu fiz um vídeo no blog, Rotina Artificial, ensinando como fazer isso, Eduardo. Como Legal. Você configurar o seu próprio DeepSeek na sua máquina. É bem interessante porque eles conseguiram provar que eles fizeram mais barato, com menos dinheiro investido,
e acesso para todo mundo. Então os caras que estão falando para o governo federal americano aqui nos Estados Unidos e os grandes cabeçudos de inteligência nas empresas americanas estão pedindo muito dinheiro. E os chineses fizeram isso muito mais barato. Ou seja, a visão do investidor mudou em relação ao que os Estados Unidos precisam. Porque se o outro fez mais barato, os americanos vão ter que fazer também. Então é bem interessante pensar que se existe os chineses fazendo isso, pode ter outros povos também fazendo, né? Os japoneses, pessoal lá da Europa. Então esse ramo de inteligência artificial ainda vai surpreender a gente demais. O professor João Noel falou no Batata Quente que tem uma pesquisadora francesa que reuniu um grupo para falar de inteligência artificial sobre como descobrir a cura para o câncer de mama. Então eles estão pensando em coisas muito grandes, porque a inteligência artificial pode solucionar esses problemas mundiais. Bom, com isso a gente vai terminar o nosso programa de hoje. Quero agradecer a você, Eduardo Ribeiro. Muito obrigado pelos ensinamentos. Você é uma bênção para a nossa comunidade. E bom final de semana, tá bom, meu amigo? Muito obrigado, Eduardo. Prazer é todo meu. Olha, você que ficou comigo a semana toda, eu quero agradecer demais. Prometo começar a me preparar a partir de agora para ser digno da sua audiência na segunda-feira. Bom final de semana, aproveite com a família e vamos viver a vida, gente. Deixa o diabo louro na Casa Branca e a gente vivendo do jeito que a gente gosta. Eu volto na segunda-feira. Fique agora com Batata Quente. Deixa eu corrigir. Tô tão cansado. Fiquem com Panelada. Volto segunda. Rádio Insuperável, Framingham, Massachusetts. Emissora do Sistema Insuperável de Comunicação. Insuperável 2 e 2. Comprei o meu carro e de carona não vou mais andar. Passei na Magui e fiz um plano